Olá, juniores da IBC, que felicidade estar aqui com vocês. Bom dia, mais um dia para aprendermos mais do Senhor, mais um dia que vamos sair cheios de sabedoria da palavra de Deus. Isso mesmo, que bom. Você que assiste a EBD, você que cumpre os desafios, você é um junior diferenciado. Isso mesmo. Tenho certeza que Deus se alegra muito com você. Deus se alegra muito por você querer conhecer mais dele. Isso, você é um rapaz, é uma moça, um adolescente que vai crescer conhecendo mais da palavra do Senhor. E com certeza agradando muito mais a Deus. Que bom ter você aqui, meu amor. Que bom ter você comigo, com Tia Mini. Que bom que vocês fazem parte da nossa igreja. E hoje é uma lição muito especial. Estamos chegando quase no finalzinho. Já estamos quase iniciando o mês de dezembro. É um mês de festividades, é um mês de estarmos juntos com os nossos familiares. Estamos quase entrando no nosso recesso. Então vamos aproveitar essas últimas EBDs e aprender muito da palavra de Deus. E ano que vem, com fé em Deus, o Senhor vai nos permitir estarmos juntos novamente para aprendermos cada dia mais da palavra do Senhor. Vamos lá? Você já pegou a sua Bíblia? Você já pegou a sua revista? Isso aí, você é um menino e a garota esperta. Muito esperto mesmo. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender algo muito legal, que está na lição número 6. Isso, lição número 6, que diz: minha igreja e o seu trabalho. Minha igreja e o seu trabalho. Nós vamos aprender um pouco mais qual é a maior e mais importante função da igreja. Qual é a maior e a mais importante função da igreja. Vamos lá, vamos aprender, vamos começar orando, falando com o Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia e pela nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, Pai, eu te agradeço, Senhor, pelas tuas maravilhas e milagres. Eu te agradeço por esse dia, pois foi o Senhor que nos deu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa igreja, Pai. Pai, obrigada pela Batista da Califórnia e de todo o trabalho que ela realiza, Senhor. Pai, obrigada pela vida do nosso pastor, pela vida de cada líder, de cada ministério, Pai. Que o Senhor possa estar com cada um, dando força para trabalhar e fazer a tua obra aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí, agora vamos lá. Abra as suas Bíblias rapidinho em Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Vamos ver o que aqui diz? Vamos lá? Abra aí. Abriu? Isso aí, você é um garoto esperto, abriu muito rápido, garoto, bem esperto. Eu já abri, tia Camila vai ler para você. Diz assim: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que você se sente? Quando dizem, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, é com essa alegria, é com esse amor, quando se fala da casa do Senhor. É isso que você sente? Amor, alegria? É muito bom estarmos juntos, reunidos, para juntos cultuarmos ao Senhor. É muito maravilhoso. Mas nem sempre todas as pessoas que a gente chama sentem essa alegria. Talvez porque elas ainda não conhecem a importância de estarmos juntos, cultuando a Deus, aprendendo mais da palavra dele cada dia mais. E assim, crescendo e multiplicando a palavra de Deus em nossa vida e na vida daqueles que querem também seguir ao Senhor. Você que é um garoto, uma garota muito esperta, não é?
vocês estão crescendo, estão deixando de ser juniores, estão deixando de ser adolescentes, não é? Estão cada dia mais crescendo e os seus cérebros aprendendo muito mais coisas muito boas, interessantes, estudando, brincando. Em tudo isso que a gente faz, a gente aprende algo. Como vocês estão bem ativos, brincando, estudando, cada dia que passa vocês estão aprendendo algo novo, algo mais difícil e desenvolvendo a sua inteligência cada dia mais, não é? Eu sei disso, que você é muito inteligente. Da mesma maneira, você pode aprender mais. Isso, aprender mais sobre algo muito importante. Algo que deve ser a essência da nossa vida. Sabe o quê? Você deve estar aprendendo cada dia mais sobre a palavra de Deus. Isso mesmo. Cada dia mais nós temos a oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor e praticar também. Isso mesmo. Pode ser com a sua família, que você está aprendendo da palavra de Deus. Pode ser com o seu vizinho, quando ele estuda a Bíblia, né? E pode ser na sua igreja, junto com outras pessoas, como na EBD, que a gente aprende juntos, juntinhos, quando nós fazemos aquela live bem legal, não é? Que eu amo estar com vocês na live. Tô louca para ter logo outra live, muito ansiosa esperando para ter logo outra live para estarmos juntinhos. Então nós aprendemos mais do Senhor de todas essas formas, não é? Desde o início, Deus orientou, certo? Ao seu povo, que a sua palavra e os seus mandamentos deveriam ser ensinados para todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, para todas as pessoas, isso mesmo. Todos, desde criança, né, que já entendiam a palavra, até os mais velhos, como a tia Camila já falou. Mas vamos ver na Bíblia alguns exemplos, alguns exemplos de algumas pessoas que ensinavam a palavra de Deus. Vamos lá? Comece aí a abrir a sua Bíblia agora. Abra aí sua Bíblia em Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 7. Vamos ver quem foi uma dessas pessoas que ensinavam sobre a palavra do Senhor. Abriu aí? Isso aí, muito bem. Você está muito esperto, está sabendo tudo, todos os livros da palavra do Senhor. Isso é sinal que você lê a palavra de Deus. Mas se você ficar aí folheando, procurando, é um sinal de que você não conhece da palavra do Senhor. E sabe o que é que você precisa? De muita mais EBD. Isso, de assistir muito mais EBD, de frequentar muito mais EBD. E além disso, estudar em sua casa, tá bom? Vamos lá? Abriu, tia Camila vai ler. Vamos ver o que que diz. Deuteronômio 6, a partir do verso 6 e 7. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o que o Senhor está dizendo aqui na palavra dele? Naquela época, nós sabemos que Moisés estava junto com o povo no deserto, isso conduzindo o povo pelo deserto. E Moisés, então, falava com Deus e passava tudo aquilo para o povo que Deus queria que eles fizessem, não é? Então, Moisés
né, estava nesse momento falando para o povo tudo aquilo que Deus tinha falado a ele. Moisés estava ensinando os juízos e estatutos da palavra do Senhor, tudo aquilo que Deus mandava ele dizer. E nesse ensinamento, né, dado por Deus a Moisés, ele diz para os pais, isso Moisés estava dizendo para os pais ensinarem aos seus filhos de que forma a todo tempo, que os pais ensinassem aquela palavra guardada em seu coração. A palavra de Deus que estava guardada no coração deles era para ser ensinada aos seus filhos. De que forma, tia Camila? Ao dormir, ao levantar, ao acordar pela manhã, ao despertar, ao caminhar, isso mesmo, e a todo tempo, né? Andando, levantando, deitado, ao deitar, ao se levantar, né? E em suas casas, a todo tempo que fosse ensinada a palavra de Deus. E o segundo exemplo que nós vemos na palavra do Senhor está em Neemias. Isso está em Neemias, capítulo 8. Vamos lá, abre aí bem rapidinho do versos do 1 ao 3. Isso aí, Neemias, capítulo 8, verso do 1 ao 3. Vamos lá, tia Camila vai contar aqui. Até 5, dá um tempinho para você abrir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, abriu? Muito bem. Vamos ler agora. Leiam junto comigo, tá bom? Diz assim: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águias. E disseram, das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da palavra que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, o segundo exemplo que nós vemos é do sacerdote Esdras. Isso, o sacerdote Esdras, ele reuniu todo o povo naquela época para ler parte da palavra do Senhor. Mas, tia Camila, é tão fácil, qualquer pessoa pode ler, tá aqui a palavra. Só que naquela época não existia a Bíblia dessa forma, em formato de livro, como nós temos hoje em dia. E não era tão fácil assim. Nem todas as pessoas sabiam ler. Então, o sacerdote pediu aos escribas daquela época, que eram homens entendedores da palavra de Deus e que estavam responsáveis por guardar e conservar, guardado e aprender da palavra do Senhor, né? Eles conheciam muito da palavra do Senhor, porque eles liam muito os pergaminhos, que eram chamados papéis, que eram onde continha a palavra do Senhor escrita. Eram pedaços de papéis, né? Não era um livro como nós temos hoje em dia. Mas naquela época nem todos sabiam ler, enfim, nem todos tinham acesso ao livro, né? Somente os escribas, os sacerdotes. Então, o sacerdote Esdras, o que fez? Ele pediu a esses escribas que levassem para ele parte desses pergaminhos para que ele lesse para o povo. Todos se ajuntaram naquela praça, né? E naquela praça se ajuntou homens, mulheres, crianças,
todos que conseguiam entender da palavra de Deus. E aqui diz que eles estavam atentos a tudo que o sacerdote Esdras estava lendo, porque eles queriam aprender. Eles queriam aprender mais da palavra do Senhor. Nem todos seguiam, mas aqueles que entendiam qual era o correto a se fazer, que era servir e seguir aos mandamentos do Senhor, eles seguiam. Então Esdras, ele lia para todos aqueles homens e mulheres daquela época, né? Reunindo todos ali e lendo, e assim ensinando mais sobre a palavra do Senhor. Mas hoje em dia, tia Camila, todo mundo tem uma Bíblia. Será que todo mundo tem uma Bíblia? Será que todos já ouviram a palavra do Senhor? Olhe bem aí ao seu redor. Veja se todos já ouviram da palavra de Deus. Ou ainda, tem pessoas que não conhecem da palavra do Senhor ou não têm uma Bíblia. Procure saber, veja quem são essas pessoas e talvez seja uma grande oportunidade para você evangelizar, para você pregar e falar da palavra do Senhor para essas pessoas. Sente-se com ela, talvez seja um vizinho seu, um parente, um coleguinha que ainda não conhece da palavra do Senhor. Falem para elas, anunciem a elas Cristo como Salvador. E a palavra dele, que é viva, isso mesmo. Então, nós vimos, o primeiro exemplo foi Moisés, que mandou que os pais ensinassem aos seus filhos. O segundo exemplo de ensinamento na Bíblia é Esdras, o sacerdote, que juntou várias pessoas, homens, mulheres, crianças, numa praça para poder ler sobre a palavra de Deus, para poder ensinar sobre a palavra de Deus. E o terceiro exemplo que nós vamos ver é o exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro. Abre sua Bíblia aí, bem rapidinho, em Atos 4:42. Atos 4:42. Atos 5. Isso, Atos 5. Tia Camila já tá chegando aqui na tela. Atos 5, verso 42. Vamos ver o que diz? Atos 5, verso 42. Pronto. Já cheguei? Já cheguei. Diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pedro e os apóstolos não paravam de pregar sobre a palavra do Senhor, pois foi uma ordenança que Deus tinha dado a eles, de falar, e não só eles, mas de todos nós, de ir e proclamar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, por toda a terra, por todos os lugares. Foi algo que Cristo falou para os seus discípulos, antes que ele subisse e fosse ao céu, ficar ao lado do Pai. Então, Pedro obedeceu direitinho a essa ordem do Senhor. Isso mesmo. Ele continuou falando, mesmo sem Jesus estar aqui ao lado dele. Ele continuou falando que Cristo era o Salvador. E por falar, ele teve um dia que ele foi preso. Isso mesmo, ele foi preso. Prenderam eles. Sabe quem? Os sacerdotes daquele tempo. Os sacerdotes maiorais, os grandes homens, entendedores da palavra de Deus, os próprios prenderam, mas eles entendiam, eles conheciam a palavra do Senhor, mas não obedeciam, assim como Pedro e os demais discípulos e os demais apóstolos. Então, eles prenderam Pedro, mas no dia do julgamento, eles mandaram que os carcereiros, que eram os soldados daquela época, buscar Pedro e os demais apóstolos. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, Pedro não estava na cadeia. Pedro não estava, porque Deus tinha mandado um anjo durante a noite para abrir os portões daquela cadeia, daquela prisão, e tirar Pedro e seus apóstolos daquele lugar. Isso. E eles foram conduzidos por esse anjo até a saída daquela cadeia. Mas aí eles foram para casa, se esconderam, porque ficaram com medo. De jeito nenhum. Eles saíram direto da prisão e voltaram ao templo. Voltaram para continuar ensinando ao povo sobre a palavra de Deus.
E sabendo disso, os sacerdotes mandou que fossem buscá-los no templo, para que eles fossem julgados. E ao chegar perante os sacerdotes, sabe o que ele fez? Ele não negou a Deus, não. Ele falou que continuaria falando sobre a palavra do Senhor. Continuaria falando, porque Deus tinha morrido, ressuscitado, tinha ido ao céu, mas tinha deixado o Espírito Santo aqui na terra e neles, para que eles pudessem ter ousadia, força e sabedoria para falar da palavra de Deus. Então eles continuaram falando da palavra do Senhor. E os sacerdotes daquele lugar ficaram bravos, chateados, mas sabe o que aconteceu? Ao final, eles foram soltos, isso mesmo, foram soltos, porque aqueles sacerdotes ficaram com medo que Deus fizesse algo contra eles, já que eles estavam querendo prender a Pedro e os demais apóstolos que eram servos do Senhor, que eram filhos de Deus, servos fiéis do Senhor, que estavam pregando a palavra do Senhor. Então, eles foram soltos e eles não se esconderam. Eles voltaram e continuaram pregando em casas, no templo e a todo tempo. Jesus, o Cristo. Eles falavam todo o tempo de Jesus, o Cristo, para todas as pessoas. Então, esse é o terceiro exemplo que nós vemos sobre ensinamento. Moisés ensinou aos pais que falassem de Deus aos seus filhos de todas as formas, em casa, andando, ao deitar, ao se levantar. O sacerdote Esdras juntou várias pessoas em uma praça para falar sobre a palavra de Cristo. E Pedro, o apóstolo Pedro, com outros apóstolos, mesmo preso, depois de conseguirem sair da prisão, serem soltos, eles continuaram falando da palavra de Deus. Então esse é o maior papel da igreja, é falar sobre a palavra de Deus. Na EBD, no culto, em reuniões em nossas casas, e nós, como servos do Senhor, devemos cumprir esse mandamento de Deus, que é ensinar a demais pessoas que ainda não conhecem da palavra do Senhor. Isso mesmo, é ensinar aquelas pessoas que ainda não conhecem da palavra de Deus. Esse é o nosso maior desafio aqui na Terra. Meus amores, que vocês possam ter aprendido e que vocês possam colocar em prática cada ensinamento, cada coisa que você vem aprendendo aqui na EBD. Estamos chegando ao final desse ano, mas eu creio que muitas coisas vocês aprenderam, não é? Muitas coisas sobre a palavra do Senhor. Então, corram, coloquem em prática cada uma dessas coisas que vocês têm aprendido. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor. Pai, obrigada pela Tua palavra, Pai. Senhor, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, nos dá força para aprendermos, buscarmos cada dia mais aprender mais da Tua palavra e para podermos ensinar, nos dá sabedoria, amor e respeito ao nosso próximo. Que cada dia mais possamos ser cheios de vontade de ensinar da Tua palavra, de falar mais de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Ei, não posso esquecer o desafio. Tia Camila vai colocar lá no grupo, informando como será o desafio dessa semana, tá bom? Espero que todos realizem esse desafio. Beijo, tchau!